Oi, gente, tudo bem? Estou aqui de volta depois de um tempo para mais um episódio do podcast. Dessa vez eu tô com a Alice, uma amiga minha, e a gente vai falar um pouco sobre deficiente, questão de trabalho e essas coisas. Bom, Alice, você pode se apresentar para o pessoal, falar um pouco do que você faz, essas coisas. Fica. Meu nome é Alice Damasceno, tenho 28 anos, sou formada como técnica de informática e agora atualmente como gestão financeira. E sou bancária, trabalho no banco público desde 2019. Legal. E falando, começando, né, falando essa questão, já que você trabalha num banco, então, eu queria saber, quando você começou a trabalhar e quais, tipo assim, quais foram as dificuldades que você enfrentou, como é que foi esse início para você? Então, no começo foram muitas, tem empresas que se preocupam apenas em cumprir cotas e isso limita nós, pessoas com deficiência, como um todo. Eu esqueci de comentar, eu tenho baixa visão, então a minha dificuldade pode ser diferente de inúmeras pessoas que estão nos ouvindo. Então, é, antes de ser bancária, muitas empresas que eu busquei, antes também de estar concurso público, elas não, elas ainda são capacitistas, elas não têm ainda a noção que não basta a pessoa ter deficiência e ser competente. Ou é uma coisa, ou é outra. Sim. E nessas empresas haviam os salários para pessoas com deficiência eram inferiores, nada comparado a uma pessoa sem deficiência. E antes de ser bancária, eu era estagiária em um órgão público estadual Uhum. e lá sim tinha preocupação com a pessoa com deficiência. Tanto que, em pouco tempo que eu estava lá, me arrumaram um monitor maior, com o NVDA que eu quisesse usar, só que Uhum. o software que a gente utilizava não era compatível. Então, era uma coisa muito relativa. Sim, você falou também sobre essa questão de cumprir cota, né? A gente tem muito isso, tipo de é, às vezes tem ali a vaga de deficiente, mas é mais para cumprir cota, é também, e às vezes também eles querem meio que escolher, né? Tipo, o deficiente que eles vão colocar naquela empresa. Até mesmo para eles também não ter, e eu não estou dizendo que isso é certo, tá, gente? Mas é um fato que para eles não terem também muito trabalho, né? Exatamente. E para poder contextualizar a lei de cotas, que muitos não conhecem, eu peguei aqui as informações que eu não sabia de cabeça, a lei de cotas é mais ou menos assim. Empresas que têm de 100 a 200 empregados têm que ter 2% dessas vagas para pessoa com deficiência. De 201 a 500, são 3%. De 501 a 1.000, 4%. E Uhum. mais de 1.000, 5%. E para eles cumprirem essas cotas sem tanto prejudicarem o andamento que eles acham interessante para a empresa, eles contratam funcionários para deixar lá no cantinho escondido, ou se não, para que fique em casa recebendo, para constar no quadro de funcionários, Sim. e a empresa não deixa o empregado se desenvolver. É. E temos muitas pessoas com deficiência capacitadas, e as empresas não buscam ter essa noção do que cada um pode fazer ou não. E Isso quando. acontece mais Uhum. em mercado privado. Em empresa pública, eles já sabem que tem que cumprir a cota, e como é um concurso, eles têm que botar o funcionário para trabalhar de alguma maneira. Sim, tem isso, né? É, e, e aí a gente já meio que começou a falar sobre isso, né? Mas, é, e até a pergunta dessa,
Mas você, tipo assim, acha que o deficiente ele sofre muito com essa questão de preconceito em mercado de trabalho? E aí eu vou entrar num ponto também, não só de deficiente, mas quando você fala de deficiente mulher também. Super. O deficiente já falou sobre essa questão de onde vamos encaixar. E por ser mulher, ainda é pior ainda, porque vamos pegar na minha empresa um cargo de gestão, um cargo cabeça lá, tanto em agência quanto em outras áreas. Você pode pegar e ver que mulher é muito pouco, Uhum. A mulher é maioria é muito homem. pouco. Sim. E com deficiência, então, menos ainda. É, na empresa só não tem a questão de o salário ser menor ou maior. Os salários são iguais, só tem os benefícios. Que uns têm, outros não têm, mas aí é de acordo com a competência. Uhum. Não é nem mulher nem ser deficiente. Isso é ótimo. Mas quando a gente barra, tem preconceito assim, de gestores, como seus empregados. Fazem isso mesmo para essa empresa privada. Ah, não pode atender ao público? Vai para uma salinha, ligar. Vai para uma salinha, fazer uma outra tarefa que não tenha que aparecer. Sim, mas dependendo, você pode lidar com o público, sim. Você consegue lidar com o público. Isso é muito interessante. Eu lido com o público. Uhum. Tenho toda a acessibilidade que eu preciso e está ao alcance da empresa e consigo. Mas tenho contatos com muitos outros, principalmente deficientes visuais totais, que ficam numa salinha ligando para clientes para tentar O trabalhar. que poderia estar É, fazendo alguma outra coisa, né? sim, e só ligar não teria que ser só ligar. Ligar, oferecer, contratar. Mas aí a gente esbarra na inacessibilidade de sistema, Uhum. que não Você quando, consegue ser compatível. Você quando entrou, você passou, provavelmente, né? Mas você passou por muitos preconceitos, alguma coisa que você possa citar? Da, das equipes que eu passei, não. Mas de cliente, sim. Uhum. Ah, por que você está olhando tão de perto? Você não está conseguindo? Por que não chama o outro para me atender? Nossa. E, sim, chega a ser bizarro. E aí, o cliente, desde o mais rico ao mais pobre, eles estranham. Eles não conseguem ter a noção da sua capacidade. Eles acham que vão ser atendidos de maneira errada, em comparação se tivesse com um funcionário sem Uhum. deficiência. Ele acha que talvez por você ter uma deficiência, você não vai conseguir atender ele da maneira que ele deveria ser atendido. Exatamente. Que vai acontecer alguma coisa errada, que vai dar um problema. É, Isso chega a infelizmente, ser né? bizarro. Infelizmente a gente passa por algumas questões assim, né? E onde você trabalha, assim, os equipamentos que você precisa, eles são adaptados? Como que foi, né, esse processo de adaptação? Então, eu vou falar genericamente por questões de emprego. Quando a gente chega lá, a gente consegue uma lista dos materiais que a gente consegue, tanto de hardware quanto de software. Uhum, E, a partir dessa lista, a gente manda um e-mail para a área de recursos humanos falando, preciso disso, disso, disso. E, como toda empresa pública, esbarra na burocracia, licitação. Aí, isso não tem quanto tempo demora ou não. Aí, uhum. com base nisso, eles fazem o pedido e você aguarda. Tem material que eu esperei 2 anos para receber. Conosco, Nossa. chegou. Sim, sim. É, mas é aquilo. Eles dão muitas opções Uhum, para todos os tipos de deficiência. Física, auditiva, visual.
motora, intelectual, por aí vai. Uhum. E você solicita. E se você tiver alguma coisa que você esteja acostumada e não tenha nessa listagem, você pode tentar pedir. Mas aí também esbarra na parte burocrática do que vai sair mais barato. Você pode pegar um similar mais barato, para Uhum. que eu vou pegar o mais caro. Sim, com Mas, certeza, né? Tem isso. sim, e com esse ponto de material adaptado, ok, é ótimo. Mas a gente esbarra em outros problemas que são os sistemas. E alguns são compatíveis com lupa, com NVDA, outros Uhum. só com JAWS, outros nem com NVDA, nem com JAWS, nem com lupa, que segura muito. Então, o que a gente ainda luta é pela questão de software. Software é uma questão muito complicada ainda, porque não é uma área centralizada de determinados sistemas, é muito descentralizado ainda, e muitas vezes, às vezes a gente bate a cabeça para poder ver qual área que consegue cuidar, qual área que não consegue cuidar, e os avanços são poucos. É, e muitas das vezes também tem a questão, das vezes, o sistema com que você precisa trabalhar, né? Ele não ser lá muito acessível, né? E aí você entra também em outras questões, né? Porque nessas equipes, como não é centralizado, não tem pessoas com deficiência para testar como deveria ser o teste. Uhum. E tem até vezes que eles fazem pesquisa, está funcionando, está ok, se não estiver funcionando, o que precisa melhorar, o que precisa, mas não são todos, porque nem todos os áreas ainda têm a consciência da importância desse trabalho. Uhum. Outras já têm e pegam para fazer teste, só que não é também testes que vão dar resultado ou não, porque eles têm que trabalhar dentro de um projeto e dependendo da alteração não vai ter o resultado que precisa. Sim, E isso também é bem complicado, mas eu já vejo como muito mais avançado do que trabalhar numa empresa privada, onde não se quer gastar nada, onde não tem gastos, onde apenas querem o barato, o rentável. Vai ter sim. retorno? Não vai? Vale a pena fazer? Vai ser útil para a gente no futuro? Ou só vai ser útil para aquele É, porque aí momento que vai você vai entrar no, entregar? Sabe? entra na questão dos gastos da empresa, né? Aí, Exatamente. Mas nós não podemos nos calar. É tudo uma questão de correr atrás, acionar a justiça, se precisar, uhum. e por aí vai. Que é uma luta diária. É Eu assim, vejo que isso em algumas áreas, no geral, não só falando de mim, mas outras, a mentalidade do povo em si tem que mudar. Não é porque tem a limitação da deficiência que não é capaz, não vai conseguir. E isso sim, também esbarra também na questão do capacitismo. E já tem aquele preconceito dentro das pessoas. Fazer uma piadinha, pensar que é normal. E já tem o estereótipo de não vai conseguir, de ser o coitadinho, de uhum. ser o que não vai conseguir fazer, que não sabe fazer, que não vai perder tempo ensinando porque não vai adiantar. E também já tem pessoas com deficiência também que acham que se uma pessoa se aparece para ajudar, ela não vai ajudar da maneira correta. Mas esse tipo de ajuda é útil. Mesmo que ele não saiba lidar com a sua deficiência para te ajudar, ele não tendo a sua visão das coisas como você tem, ele Uhum. pode te ajudar. É, é só ele falando e você tentando imaginar e fazendo
conforme está dizendo, mas dentro das suas limitações. Porque toda a vida é bem-vinda, ainda mais no mercado de trabalho, Sim. que já é tão difícil inserir, que manter mais difícil ainda. É realmente, é difícil para você entrar, é difícil para você permanecer, porque a pessoa, quando fala em deficiente e trabalho, infelizmente as pessoas já olham meio torto, né? Ainda mais dependendo de qual for a profissão que você vai atuar. Exatamente. Tem É, isso. é muito difícil você já se manter, já ver o que vai ser feito e não ter os mecanismos ideais, né? Uhum. E É, tudo isso é uma questão de luta. E não tipo, é adianta uma luta nada diária, também né? Não tem como não. a gente se acomodar, achar que tá tudo lindo, tudo maravilhoso, não lutar, não falar o que está errado, não tentar buscar a mudança. Uhum. Porque muitas vezes não podemos achar que não vamos ser bem-vindos. E isso vai levando a uma situação de retração, reprimir e acabar se acomodando naquela situação de empregado de baixo clero, como muita gente gosta de dizer. Lá de baixo, última Uhum. camada, você se encaixa como empregado. Não pode ser assim, porque isso afeta a nossa saúde mental, pode também trazer para a nossa saúde física. Então, Sim. nós temos que buscar maneiras de nos impor, não nos impor no grito, Até porque isso não resolve, de né? maneira ruim, exatamente. Mas se for preciso, buscar meios legais. Sim, até Isso, porque se a gente mesmo não correr atrás, né? Gente, ninguém vai. exatamente. É uma classe que tem que se unir e buscar, porque não adianta nada a gente colocar na cabeça que não vai, que ninguém vai fazer pela gente o que nós temos que fazer por nós. Sim, exato. E aí, uma outra questão é, você acha que existe, assim, diferença entre você trabalhar em empresa privada e empresa pública e quais seriam elas, na sua opinião? Então, vamos lá. Como eu falei, eu nunca trabalhei de fato numa empresa privada. Uhum, Então, com contato com pessoas que conheci, tudo que a gente vê no dia a dia, redes sociais, televisão e nas conversas, a gente percebe que boa parte das empresas privadas não valorizam o funcionário com deficiência, uhum, tanto visual quanto auditiva, de uma deficiência mais severa, de acordo com as suas habilidades, competências e conhecimentos, buscando sempre esconder ser empregado ou deixar sem fazer nada. Apenas porque a fiscalização lá, o Ministério do Trabalho, o Ministério Público vai falar, bater na porta e falar, e aí, o que está acontecendo? E você fala assim, ó, a gente está cumprindo a cota. uhum. Para a justiça é isso, não importa se o empregado está escondido, se o empregado está sem fazer nada, está recebendo, tem que estar naquele Importa é que quadro. tem um deficiente ali cumprindo Isso, naquela vaga. isso. E agora vamos falar um pouco de empresa pública, que é o que é a minha realidade em si, além de cotas, e eles buscam cumprir sim, através de concursos, e a justiça acompanha com mais olhos, por causa do Tribunal de Contas, por ser uma coisa mais normatizada. Uhum.
que a empresa privada tem a fiscalização, mas não é aquela fiscalização que vai bater lá todo dia para ver se está cumprindo a cota. Bate lá um dia, tá lá todo mundo bonitinho, no outro dia não vai, então o empregador, o patrão, volta a fazer o que estava fazendo. Sim. Então, aí volta. Eu não tive dificuldade de desempenhar minhas atribuições dentro do que era possível e de acordo com a minha deficiência. Uhum. Mas é o que eu falo por mim e também vou falar de outros, sei lá. Eu tive e tenho ótimos gestores que sempre me deixaram à vontade para falar se eu consigo, se eu conseguir, se eu consigo fazer determinadas tarefas. Se eu não consigo, o que pode ser feito para melhorar? O que você consegue fazer? Eu não passei por preconceito de você não consegue, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo. Sim. Eu sempre consegui moldar de acordo com a minha necessidade. É, só que é aquilo. Muitos que eu conheço da empresa não conseguem ter essa abertura para chegar para o gestor e falar o Do que, que que você consegue precisa. fazer, o que você quer tentar fazer, nem tentar eles dê. Então, muitos gestores não abrem a mente, nem o ouvido, para poder entender o que o funcionário precisa. Uhum. Mas eu acredito que temos passado por muitos avanços tecnológicos e as pessoas estão abrindo a mente, mas não é aquela coisa rápida, não é aquela coisa que vai ser para ontem São processos ou para demorados, né? ontem, sim, mas é possível a gente ver mudança, até mesmo dentro da empresa que eu trabalho. É, antes, conversando com mais antigos, falavam, as pessoas com deficiência eram pouquíssimas. Tanto que não tinha a lupa, não tinha o Orkun, não tinha os softwares, o JAWS principalmente, que é o melhor que encaixa com os sistemas. Uhum. Muito, era difícil conseguir uma licença, demorava. E também não tinha essa união que está tendo. Grupos, WhatsApp, grupos da nossa ferramenta, grupos de trabalho, buscando ouvir os funcionários, Sim. buscando entender o que tem que acontecer ou não. Então, o que a gente vive agora é uma situação diferente dos antigos. E pode melhorar, só não sabemos quando, nem como. Mas sabemos que um dia vai melhorar. A gente já Pode ser que evoluiu nós, em várias coisas, né? A gente sim, tem que olhar e para trás pode também e ser, ver que a gente evoluiu muito também. sim. E a nossa luta não é só pela gente, é porque a gente está por vir. A gente pode não ver a mudança perfeita, mas os que virão podem ver, Sim. entende? Então, isso é uma questão que tem que ser discutida, tem que ser debatida. A gente tem que pegar e lutar. Não adianta a gente pegar e falar assim, nossa, o que a gente faz? Vamos cruzar o braço? Não, não é Não dá, assim. né? Não pode, porque eles que esperam da gente. É isso que querem. Que a gente se acomode, pegue o problema e sente em cima do problema e abrace. Sim. Não é, não pode. Porque Até porque se a isso gente vai. parar e cruzar os braços, vai ser até, tipo assim, a mesma coisa que as pessoas já pensam, né? Que deficiente, tipo, não faz nada. E se a gente já der isso, essa narrativa para eles, então, Exatamente. Porque é o que eles esperam da gente. A gente tem que ir justamente na direção contrária. E mostrar. Eu posso. Ah, eu vou. Ah, eu consigo. É assim que tem que ser.
sim. E isso é visto em associações, em debates que acontecem. Nós temos que nos inserir. É aquilo, pegar os dois pés na porta, abrir Porque e senão, meu filho, buscar maneira. Porque ninguém vai pegar e vai abrir a porta pra gente. é, se a gente não botar a cara na reta, não vai. Ninguém vai pegar nossa mãozinha e vai nos levar para a melhoria. Ninguém vai fazer isso pela gente. É triste, mas a gente sabe o que acontece ou não. E uma questão que eu acho muito importante é que esse assunto seja debatido. Que as pessoas com deficiência também não se acovardem, não fiquem tímidas de expor o que precisa, o que querem. Porque é isso que eles querem que a gente se cale. Sim, exatamente. É o que eu disse, né? Se a Porque gente já der essa narrativa para eles, eles só vão aproveitar uma coisa que muitas vezes eles já pensam de uma pessoa com deficiência. e, e a nossa luta vem desde a época da escola. Porque começa por escolas que não são acessíveis, Exato. que não buscam acessibilidade do seu aluno. Sim, cidades pequenas é pior ainda, mas cidades maiores, porque não fazem. Entende? É uma questão que a gente não pode deixar acontecer. Então, o nosso problema não é só começar de verdade. É numa escola, é numa faculdade, é num cursinho que você quer fazer e não pode, porque eles não têm capacidade para te receber. Sim. Quantos casos de mães que vão matricular uma criança com deficiência numa escola e não pode? Tem que ser via judicial. É, tem isso ainda, né? Muitas das vezes é até complicado você pensar assim, pô, no ano que a gente tá, a gente ainda vê essas coisas, mas se você parar e analisar direitinho, ainda tem muito dessas coisas. É, tá, um aluno está numa escola que não é capacidade para receber. Como que vai ser a inserção desse aluno no mercado de trabalho quando virar um adulto? Vai ser custoso, vai ser difícil. Não vai ser fácil. Vai ser mais difícil ainda de um deficiente que seja um ensino razoável, um ensino bom. É, são coisas que, querendo ou não, você vai trazendo, né? E aí acaba afetando Sim, outras coisas da sua vida. o mercado de trabalho é só uma ponta do iceberg. Tem muito mais embaixo. Tem, pior que E quando tem. quem Tem sim. vê no mercado de trabalho não sabe o que passa na escola. Quem vê numa empresa, num carro de concurso, fez um concurso, num cargo bom, não sabe o que passou para chegar. Ou que teve que estudar sozinho, sem suporte. É, né? E como é que eu falo? Tem que botar a cara, tem que falar. E é interessante ver quantas pessoas com deficiência estão ocupando cargos excelentes. Quantos cargos que a gente não pensaria em ocupar. Lá no meu trabalho, na minha empresa, tinha uma gerente de agência com baixa visão. Interessante. E é uma coisa Um que carro se você parar para analisar, é muito difícil de você ver. é a única que eu conheço. É a única. Ela já se aposentou e tal, mas é a única que a gente viu com baixa visão num cargo de chefia. E ficou muitos anos. E isso como é que a gente fala? É um caso que fugiu, é uma exceção à regra. É, o dela provavelmente. É uma exceção. Mulher com Mulher baixa visão. deficiente. Sim, é cargo de chefia.
travessia desse nível é difícil. E ela não conseguiu por pena. Claro que não, ela conseguiu Ninguém. pelo mérito dela, porque ela estudou Ah, para isso e estava capacitada para isso, independente se ela é deficiente ou não. isso. Porque ninguém pegou ela pela mão e falou assim: vou te dar um prêmio. Eu vou te dar uma agência para tomar conta. É. Ninguém, ninguém chegou para ela e falou isso. Ninguém vai fazer isso. E É, eu conheço isso. pessoas dessa nova ninhada que estão se fazendo da empresa com garra, com sangue nos olhos, mas com os pés no chão também de que não vai ser fácil. É. Bom, Alice, eu vou te agradecer. O nosso tempo está quase acabando. É, só queria que você deixasse, tipo, uma mensagem rápida, alguma coisa assim que você queira falar, de final mesmo. Sim. O recado é para aqueles que não que estão nos ouvindo. Não desanimem, não se acomodem, busquem, busquem pessoas do mesmo ninhado, no mesmo, como é que fala? No mesmo ciclo, na mesma bolha, se unir e buscar. Porque um dia todas as barreiras vão ser vencidas. E eu agradeço muito a oportunidade de estar falando sobre esse assunto. E quando precisar, conte comigo. Obrigado. Bom, gente, esse vai ser o episódio de hoje. Espero que vocês gostem. E é isso. Beijos.